Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Natália Christensen, eu sou engenheira civil. Esse coisa linda aqui é o Puquico. Dá oi pra todo mundo, Puquico. É meu companheiro, fica aqui comigo, trabalhando. Então, nesse vídeo, eu quero explicar pra vocês o que tem que constar numa prancha de prefeitura para aprovar o projeto. Então, o que tem que constar num projeto arquitetônico completo, né? E o que tem que constar num projeto de prefeitura. Então, acompanha comigo aqui na tela que eu vou explicar pra vocês. Então, agora eu abri aqui um projeto meu, tá? Esse aqui é um projeto completo. Ele deu 2 folhas, né? Então, o que acontece? Eu vou explicar agora pra vocês passo a passo. Essa aqui é a minha planta. O que tem que constar na planta, tá? Que é muito importante. Primeiro, os elementos de estrutura, que são portas e janelas. E paredes, né? Então aqui, olha, eu tenho minha alvenaria, né? Eu tenho as portas, janelas e é isso. Aí o que acontece? As portas, cada um costuma fazer de um jeito. Eu costumo colocar o número da porta de cada uma. E depois e das janelas também. Só que na janela, além de eu colocar o número, eu também coloco as medidas dela, tá? Então quer dizer que ela tem 80 de largura, por 60 de altura, por 1,60 de peitoril, tá? Então, aqui tem as numerações, e aí se a gente quiser consultar certinho, tem a planilha, a tabela de esquadrias aqui. E aí aqui nessa tabela de esquadrias a gente pode consultar as medidas de cada porta e de cada janela, tá? Então vamos voltar aqui para a planta. Então a gente tem que ter também os nomes dos ambientes. No caso aqui a sala de jantar, o nome do ambiente e a área. O nome do ambiente e a área, tá? Além disso, a gente, dependendo da prefeitura, esse projeto aqui foi feito em Jacareí, aqui perto de São José dos Campos. Então, em Jacareí, especificamente, eles exigem que você coloque a achura de piso na área molhada, tá? Então, cozinha, lavanderia e banheiro tem que constar essa achura de piso. Além disso, a gente tem que constar também a projeção da cobertura. No caso, quando tiver um beiral, alguma coisa assim, tem que constar essa projeção. Tem que ter as cotas. Nesse caso aqui, eu coloquei só as cotas internas, tá? Aí aqui eu coloquei as cotas internas para ficar mais limpo o desenho. Além das cotas, também precisa ter as linhas de corte. No caso aqui, ó, corte AA. Então, isso aqui, o que indica esse corte AA? Indica que eu tô fazendo um corte. Esse daqui é o corte longitudinal. Ele indica que eu tô cortando aqui, ó, toda a edificação. E esse triângulo aqui indica que eu tô olhando pra direita, tá? Eu tô olhando pra lá. Aí na hora de mostrar o corte, eu vou explicar pra vocês. Aqui, o corte BB, então eu tô fazendo um corte aqui na horizontal e tô olhando pra cima. Também, o layout dos móveis para a prefeitura não é importante, tá? Só que assim, para você mandar pra obra, pro cliente, ou para você mandar, por exemplo, para fazer o projeto elétrico, hidráulico, é importante constar o layout dos móveis, tá? Mas para a prefeitura isso não é importante, só que a parte de hidráulica, de elementos de hidráulica tem que constar. Então tem que ter vaso sanitário, pia, né, banheira no caso, onde que vai ter pia na cozinha, onde vai estar o tanque da lavanderia, isso daí tem que constar, tá? Aí tem que ter a delimitação do terreno, né? Você vai desenhar aqui em volta do terreno. Aqui é o talude que vai ter lá no fundo. Também tem que constar a área permeável. Normalmente também as prefeituras pedem que você coloca aqui na divisa do que ela vai ser. Por exemplo, ó, aqui é a cerca viva. Essa outra divisa aqui é muro de divisa de 1,80 de altura. Então você tem que sempre indicar como que vai ser feita essa divisa, tá? Além disso, tem que ter as cotas do terreno. Então, por exemplo, aqui eu tenho 17,41 de comprimento. Aqui
eu tenho 69, 69, 89, 70 e 30. E a frente aqui é 25 metros de frente, tá? Então tem que constar isso também. Deixa eu ver aqui outra coisa que tem que ter. Tá. Aqui também, quando tem muro de arrimo, eu indico também, né? No caso aqui, ó, tá no nível 8,50. Aqui tá no nível 7,30. Então aqui a gente tem um muro de arrimo aqui de 1,20 m de altura, tá? Então aqui tá mais baixo do que aqui. Ah, outra coisa. Tem também que ter os níveis de todos os vértices do terreno, tá? Então aqui, ó, mais 12,20, mais 12. É que essa casa aqui o terreno é bem grande, sabe? Aqui 0 e aqui o nível 2,70. Aí o que acontece? Agora aqui na frente, tem que ter normalmente na prefeitura de Jacareí também, especificamente, na verdade, todas as prefeituras, né? Tem que ter aqui o acesso principal, uma seta indicando qual que é o acesso principal. Onde tiver guia rebaixada, que for garagem, tem que constar aqui guia rebaixada. Tem que ter tem que indicar a calçada, a largura da calçada. Nesse caso aqui é condomínio fechado e lá é calçada gramada. É como se fosse uma calha gramada. Então aí você tem que indicar a largura. Nesse caso a calçada é gramada, por isso que eu coloquei a achura de grama. Aqui tem que ter o nome da rua, tá? Sempre tem que constar o nome da rua. Aqui tem que ter área permeável. Sempre onde tiver área permeável você indica e coloca a área permeável. Onde tiver talude, você coloca uma seta indicando a inclinação e coloca aqui o ângulo do talude e a inclinação. Tem que ter as cotas, né? E nesse caso especificamente da prefeitura de Jacareí, no caso desse condomínio aqui, esse condomínio não tem rede de esgoto. Então nesse caso a gente tem que ter a indicação dos elementos da fossa, tá? Tem que indicar onde que vai estar a caixa de inspeção, a fossa, o filtro e os sumidouros. Além disso, nessa prefeitura de Jacareí, quando tem fossa séptica, a gente também tem que entrar com um projeto para aprovar no SAI, um projeto de fossa séptica, especificamente. Mas daí depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como que é esse projeto de fossa, tá? Mas a princípio, na planta, você tem que só colocar a implantação da fossa. Então é isso. Aqui tem também a rampa de acesso de veículos, né? E é tudo isso aí que tem que constar na planta. Além da planta, a gente também tem o diagrama de cobertura. Ah, tá. Aqui a planta eu deixei na escala 1/100. Normalmente a prefeitura pede que seja na escala 1/100 ou 1/50, tá? Só que nesse caso, como o terreno é muito grande, eu tive que colocar na 1/100 e ainda deu uma 0, né? Então assim, não tinha como eu colocar maior do que isso. Isso daí foi o limite. Aí, além da planta, a gente tem que ter a cobertura. O que tem que constar na cobertura? Tem que constar todos os telhados, todos os caimentos de cada telhado, tá? E tem que estar indicado, ó, por exemplo, aqui é telha de fibrocimento. Então, você tem que indicar qual que vai ser a telha que vai usar, qual que é o sentido de caimento do telhado e qual que é a inclinação do telhado. Além disso, você tem que indicar onde que vai ter calha. Eu também sempre indico onde que vai estar os condutores, tá vendo? Ó? Por exemplo, aqui eu tenho a calha e aqui tá o condutor. Aqui tem uma calha e o condutor. Eu normalmente indico isso, mas assim, quem vai definir também esses condutores vai ser a pessoa que vai fazer o projeto hidráulico e de águas pluviais, né? Mas eu dou só uma referência, não necessariamente que vai ser assim, né? Tem a platibanda também, que você tem que indicar a platibanda e a altura. Onde for laje impermeabilizada, você coloca laje impermeabilizada. Aqui no caso vai ter uma chaminé, que vai ter uma lareira, né? E aqui também eu gosto, não é obrigatório, mas eu gosto de indicar em que nível que tá. Por quê? Ó, se você olhar pelas linhas, já dá pra perceber assim, ó, que essa linha aqui, ela tá mais grossa do que essa de baixo. Então, se ela tá mais grossa, quer dizer que esse aqui, esse nível aqui, ó, ele tá mais próximo da nossa visão. Então, quer dizer que ele tá mais pra cima, porque a gente tá olhando de cima a cobertura. Então, se ele tá mais grosso, ele tá mais perto da visão, então logo ele tá mais pra cima. Então, normalmente, quando a gente configura as penas certinho, já dá pra ter uma noção do que tá mais pra cima e o que tá mais pra baixo. Só que mesmo assim, eu gosto de indicar o nível. Por exemplo,
Esse telhado aqui, ó, o nível dele de baixo, né? Porque aqui é a parte mais alta. Mas ele chega aqui no nível 14,20. Esse aqui é 11,75. Então eu sempre gosto de indicar em que nível que tá o telhado, tá? Aí também aqui a gente também mostra os cortes, né? E eu sempre coloco a delimitação do terreno no diagrama de cobertura. Além disso, a gente tem o detalhe nesse caso aqui, especificamente desse condomínio, tem que ter esse detalhe aqui da calçada, porque é uma calçada diferente, uma calçada gramada, mas só nesse caso. Normalmente você não tem que fazer esse detalhe da calçada gramada, mas tem que ter um detalhe da calçada, tá? Esse detalhe da calçada você pode ou fazer ele separado, ou você já pode incluir no próprio corte já o detalhe da calçada. Detalhe da instalação da caixa d'água, que a prefeitura lá de Jacareí exige. Essas notas aqui são também exigidas pela prefeitura. Aqui é o quadro dos quadris que eu já mostrei, né? E aqui a gente tem a implantação. Essa é a parte da implantação. O que é a implantação? A implantação, ela é o seguinte. O que tem que constar na implantação? A implantação, ela serve assim, para na hora que estiver na obra, para eles conseguirem implantar a casa no local certo, né? Por isso que chama implantação. Então, o que vai constar aqui na implantação, que é importante? Tem que ter os níveis dos vértices do terreno, né? A calçada, tudo. Aqui vai estar a implantação da fossa. E você tem que fazer o contorno da residência, tá? É só o contorno da residência. E aí, no caso aqui, se a gente olhar aqui a legenda, ó, a gente tem área a construir, sacada a construir, garagem a construir, porque na prefeitura de Jacareí, a garagem, ela entra separada no quadro de áreas, tá? E área permeável. Então, a gente tem essas achuras, a gente vai seguir essas achuras aqui. Então, vamos lá. Como que vai ser? Aqui a área a construir, o nível que tá a casa, e a gente também tem que cotar toda a casa. Por quê? Porque daí na hora que a pessoa for calcular, já tem essas cotas aqui todas, tá? A gente também tem que sempre cotar a casa em relação à divisa, qual que é a distância, para que eles consigam locar a casa no lugar certo, né? Aqui eu também coloco aqui as medidas do terreno. E é isso. E os níveis, tá? De cada ponto. Aqui também, na implantação também aparece a cobertura também, só que de uma forma mais simplificada, né? Porque aqui a gente mostra a platibanda, mostra a calha, mostra tudo. Aqui a gente só vai fazer uma implantação mesmo da cobertura, só mostrando a queda do telhado, o sentido, né? E a inclinação. Aqui também tem uma nota, e aqui vai vir o selo. Só que o selo eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Eu vou fazer um outro vídeo só explicando o que tem que constar no selo. E aqui é a folha 2 do projeto. Aqui a gente vai ter o corte. O que é importante ter no corte? No corte a gente precisa das cotas verticais, tá? Porque as cotas horizontais a gente já tem na planta. Então a gente tem que ter todas as alturas de muro, altura de parede, a altura da platibanda, a altura aqui da parede, né? A gente tem que ter, tá? Que no caso é o pé esquerdo, que é de piso até embaixo da laje. O pé direito é de piso a piso, né? A gente tem que ter a indicação aqui do tipo de telhado, telha de fibrocimento no caso. O tipo de... Nessa prefeitura de Jacareí, eles exigem que você coloque o tipo de piso. No caso, piso cerâmico, piso cerâmico, piso cerâmico, piso cerâmico. Também tem que ter o nível que tá os ambientes, né? E quando for... também tem que indicar qual que é a laje, ó, o tipo de laje. Aí a gente achura que é a laje e indica o tipo de laje, tá? Quando for banheiro, área molhada no geral, cozinha, lavanderia, a gente tem que colocar essa barra impermeável, que é, no caso, o azulejo, que tem que ter. Então, aí, no caso, eu coloquei barra impermeável até o teto, tá vendo? Que quer dizer que o azulejo vai ser até o teto. Se for, vai ter só 2,5 m de altura de azulejo, aí você coloca barra impermeável 2,5 m de altura, H 2,5 m, né? Aqui, nesse caso aqui, é pé direito duplo. Então, eu coloquei aqui a cota daqui até em cima do pé direito duplo. Então, a gente tem que ter todas as cotas verticais, tá?
tem que aparecer as portas, mas elas não precisam estar cotadas. Por quê? Porque na tabela de esquadria já tem as cotas, né? Então não precisa cotar a porta, não. E aqui tem a lareira. Essa lareira que eu não cotei também, porque eu vou ter um detalhamento só da lareira, tá? Que vai aparecer só a lareira. Ah, e além disso, também outra coisa bem importante, esse caso aqui, ó, é um terreno em aclive acentuado, né? Então, tem que constar também o perfil natural do terreno. Então, nesse caso aqui, esse perfil natural a gente vai ter no projeto topográfico, né? Então, a gente tem que colocar o perfil natural do terreno, né? Aí aqui no caso, ó, que tá aparecendo o perfil e tem a casa, é porque aqui foi cortado, né? Então aqui, ó, é tudo corte, tudo tirou terra. Cortou, cortou. Aí na hora que chega a parte de aterro, que esse símbolo aqui de baixo é o símbolo de terreno natural. Na hora que chega na parte do aterro, daí a gente coloca uma outra achura. Eu gosto de usar essa achura aqui para aterro. Então esse aqui, ó, tá indicando que aqui é aterro, tá vendo? Aterro. Então tudo aqui é aterro. E além disso, a gente também tem o detalhe da calçada gramada. Que o mesmo detalhe que tá lá na outra folha separado, tem aqui também. Aqui tem as notas. Aqui tem o outro corte, tá? Que também é o mesmo conceito. Só que nesse corte aqui, ó, a gente tá indicando também a caixa d'água. Onde que se encontra a caixa d'água, tá? Também é sempre importante. Assim, é sempre importante você passar um corte na caixa d'água. E se tiver escada, também passar um corte na escada, tá? Então, nesse caso, o meu corte bebê, ele tá pegando a caixa d'água. E aí a gente tem a fachada. O que é o conceito principal da fachada? O que é o mais importante, né, da fachada? É sempre o que tiver mais perto ficar com a linha mais grossa, a pena mais grossa, e o que tiver longe ficar mais fininha a pena. Pra quê? Pra dar essa sensação de amplitude, de profundidade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu olho aqui, eu consigo ver que isso aqui tá mais pra frente. Isso aqui tudo aqui, ó, tá mais pra frente porque a linha tá mais grossa. À medida que eu vou aproximando aqui, ó, tá vendo? Essa linha aqui, ela também tá mais grossa. Ó, tá indicando que isso aqui tá mais pra frente. Aqui já tá mais fininho, então tá lá pro fundo. Tá vendo? Aqui, ó, tá grosso, tá bem grosso. Então esse aqui tá mais pra frente. Então é sempre bom você fazer essas penas, ajustar essas penas corretamente, pra que dê essa sensação de amplitude, ó. Por exemplo, aqui na hora que eu dou um zoom, eu consigo ver que isso aqui, ó, tá lá pra trás, tá vendo? Tá bem no fundo. Essa escada também, ó, tá lá atrás, que ela tá bem mais fina a linha do que essa linha aqui, tá? Então isso que é o mais importante, assim, da fachada, né? Aí também eu sempre gosto de colocar a imagem renderizada no projeto, a fachada renderizada pro pessoal lá da obra conseguir ver, né? E também, aqui... e é isso. E aqui tem o selo também, que depois eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. E aqui tem as notas também que a Prefeitura de Jacareí exige. Então é isso. Aí a gente termina esse vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham conseguido entender certinho como que funciona essa questão do que tem que constar. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!